de natureza pública, são as autarquias, como eu falei, o INSS, e as fundações públicas. Essas entidades, elas trabalham em prol da própria administração pública, que o INSS, ele trabalha para garantir os benefícios da previdência social, da saúde e da assistência social, né? Como acabamos de ver, a Seguridade Social no sentido genérico, conforme prevê o artigo 193 da Constituição Federal, certo? Então, vejo que autarquias e fundações são entidades públicas de natureza pública. Por vezes, nós temos do outro lado, né, as entidades públicas, porém de natureza privada, né? Quem é que conhece o Banco do Brasil, né? Quem é que conhece a Petrobras, né? A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né? Oi, diga, meu garoto, fala, doutor Charles. Doutor Charles, eu gosto tanto quando eu ouço a voz de vocês que eu fico mais tranquilo. Diga. No caso, seria a Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, né? Exatamente, perfeito. Na verdade, essas entidades públicas de natureza privada são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Muito bem. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública, ela pertence toda ao Estado, né? Ela é toda do Estado, né? E as sociedades de economia mista, elas são empresas de capital aberto, ou seja, elas são divididas, cujo capital é dividido em ações. Qualquer um pode ser sócio do Banco do Brasil, por exemplo, pode ser, comprar ações e ser sócio do Banco do Brasil, né? O importante é que 50% mais um do capital votante, daqueles que votam, das ações ordinárias, conforme regula a Lei 6.404 de 76, Lei 6.404 de 76, 50% mais um, obrigatoriamente tem que pertencer ao Estado. Tem que pertencer ao Estado. Então, essa é a característica da sociedade de economia mista, mas no campo jurídico, né, os senhores irão aprender, pela súmula 556 do STF, até bom que seria que anotassem, essa súmula 556 do STF diz que essas ações contra o Banco do Brasil, contra a Petrobras, ou seja, quanto às sociedades de economia mista, elas serão de competência da Justiça Comum, aquela justiça lá do artigo 125 da Constituição Federal, ou seja, elas pertencem à União, por exemplo, mas, como o Banco do Brasil pertence à União, 50% mais um pertence à União, né, do capital votante, mas quem julga essas causas, como eu estou falando em personalidade jurídica, é a Justiça Comum, aquela justiça do artigo 125 da Constituição Federal, que é a Justiça Estadual, não é verdade? Então, vejo que os senhores irão aprender isso aí com mais calma depois. O importante é que sintonizem aí, mentalizem o que é uma empresa pública, porque nós vamos aprofundar essa questão da empresa pública, vamos aprofundar a questão das sociedades de economia mista, que são reguladas pela Lei 13.303 de 2016. Então, também tem o Decreto-Lei 200 de 67, Decreto-Lei 200 de 67 e a Lei 13.303 de 2016, lá no artigo 3º fala sobre a empresa pública e no artigo 4º fala sobre a sociedade de economia mista. Então, veja que essa sociedade de economia mista e essa empresa pública são criadas nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, traz aí que essas empresas elas são criadas com a seguinte função, veja bem, imagine o Estado, né, obtendo lucro, o Estado pode obter lucro, o Estado pode buscar lucro, se ele sobrevive conforme prescreve a Lei 4.320 de 64, que é a lei orçamentária do Brasil, Lei 4.320, quem custeia o Estado exatamente aquelas receitas tributárias que vêm dos tributos e as receitas não tributárias que vêm das multas, dos aluguéis, etc. São as chamadas receitas não tributárias, e as tributárias são aquelas que vêm dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria, etc. São os tributos previstos lá na Constituição Federal a partir do artigo 145. Então, vejam que o Estado pode realmente visar lucro, ele pode visar. Os senhores já estudaram o Código Civil, estão estudando o Código Civil, mas acho que não chegaram ainda, no que prescreve o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, quando prevê o exercício, né, na verdade,
o exercício econômico, né? O exercício econômico, ou seja, atividade econômica organizada, exercício da atividade econômica organizada. O que é o exercício da atividade econômica organizada? Previsto lá no artigo 966 do Código Civil. Na verdade, a Lei 10.406 de 2002, ela traz que é empresário todo aquele que exerce atividade econômica organizada para fins de produção e circulação de mercadorias e de serviços, de prestação de serviço, que é um contrato, né, previsto no artigo 594 da Lei 10.406 de 2002. Então, veja que essa atividade, o que pode ser? Atividade pode ser indústria, pode ser comércio, pode ser prestação de serviço, isso é uma atividade, né? Atividade. E econômica, porque ela presta aquela atividade exatamente para que tenha lucro. Então, empresário nada mais é do que o sinônimo de lucro. Então, sem lucro não há empresário, né? Empresário só é aquele que visa lucro. Então, aquele que exerce atividade econômica organizada e visa lucro. Este é o empresário. Então, se o camarada monta uma empresa que não visa lucro, por exemplo, uma cooperativa, lá do artigo 1094 da Lei 10.406 de 2002, regulado pela Lei 5.674 ou pela Lei 12.690, quando for a cooperativa de prestação de serviço, a cooperativa é uma sociedade simples, porque ela exerce atividade organizada, mas ela não exerce uma atividade econômica organizada, ou seja, ela não visa lucro, não é verdade? Então, empresário é aquele que usa, a sociedade empresária é aquela que visa lucro, né? Visa lucro. Logicamente que empresário individual, previsto na Lei Complementar número 123 de 2006, é uma pessoa que é empresário, porque ele pratica, ele executa atividade econômica organizada, chamado empresário individual. Depois nós veremos aí a Eireli, né, empresário individual de responsabilidade limitada, previsto na Lei 12.441. Se tiverem oportunidade de dar uma olhada nessa Lei 12.441, é chamada Eireli, né? Também está lá no artigo 980-A da Lei 10.406 de 2002. Lei 10.406 de 2002, no artigo 980-A. Deem uma olhada lá, depois qualquer dúvida me consultem, que nós vamos destrinchar essa questão da Eireli. O importante aqui é que os senhores mentalizem o que é atividade econômica organizada e o que é empresário. Empresário é aquele que exerce qualquer atividade que vai buscar lucro, né? Se não for buscar lucro, não será atividade empresária. Então, quando o cara fala a atividade que eu exerço é empresária, ele busca lucro, não é verdade? A intenção dele é buscar lucro. E organizada porque tem os 4 fatores de produção, toda empresa tem 4 fatores de produção, aí é papel dos administradores, né? A mão de obra, a capital, mão de obra, insumos e tecnologia, né? Principalmente a tecnologia hoje, são a atividade econômica organizada quando tem esses 4 fatores de produção organizada. E aí o Estado pode exercer atividade econômica, ou seja, o Estado não estará aí abusando, não é verdade? Em função de que o Estado é forte. Imagina o Estado vendendo, o Estado comprando, o Estado vendendo para ter lucro, né? Olha que potência que seria o Estado frente aos demais, aí, os demais empresários, né, de médio, de pequeno e de grande porte. O Estado seria aí bem representativo na sociedade e poderia, então, violar o princípio do artigo 170, inciso 4º, que é o princípio da livre concorrência, né? O princípio da livre concorrência é previsto lá no artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal. Então, o STF decidiu, no recurso extraordinário 407.099, aí eu peço que os senhores anotem, depois de uma pesquisada, né, nesse recurso extraordinário 407.099, eu sempre indico a qualquer tema relacionado à Constituição Federal, que diz assim, tem um site lá que é Constituição e o Supremo, Constituição e o Supremo. Aí ele traz o artigo da Constituição Federal e complementa com as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, veja que a Constituição e o Supremo, e aí dentro de cada artigo da Constituição Federal, existem as decisões, né, recursos extraordinários,
a ação direta de inconstitucionalidade, etc., etc., pertinentes àquele artigo. Então, isso é muito importante para os senhores fazerem uma pesquisa e aprenderem a trabalhar com a Constituição Federal. A Constituição Federal, cada artigo tem lá suas decisões do Supremo Tribunal Federal, já que nos termos do artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal, o STF é o guardião da Constituição Federal. Então, toda aquela matéria que gerar dúvida em relação a algum artigo da Constituição Federal, será resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, veja que